E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula e mais uma live aqui no canal Melodias e Riffs. É um prazer poder estar aqui novamente com vocês, podendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. E hoje vai ser incrível, a gente vai ter duas lives, então já estou passando aqui para notificar vocês que teremos duas lives. Vai ser essa primeira agora, que vai ser exclusiva aqui no Instagram, mas a gente também vai ter depois à noite uma live prática que vai ser lá no YouTube e no Facebook também. Então vai ser incrível, eu espero muito que vocês consigam aprender. Essas lives a gente vai fazer de segunda a sexta-feira. Ontem já tivemos muitas aulas também aqui, que foi incrível, e hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai ter essa nossa primeira live exclusiva no Instagram e à noite, mais ou menos entre 9 e 9 e meia, teremos a nossa segunda live que vai ser lá no canal do YouTube Melodias e Riffs. Espero muito que todos vocês participem para poder estar aprendendo, estar evoluindo, se desenvolvendo cada vez mais, tá bom? E hoje o nosso tema aqui nessa nossa live exclusiva aqui no Instagram vai ser a importância da música na igreja. E eu quero que vocês também participem, compartilhem a opinião de cada um de vocês também. E eu quero saber quem já está tocando na igreja, quem ainda não toca na igreja. Quero conseguir mostrar esse caminho, a importância de vocês serem levitas, músicos na casa de Deus. Isso é muito importante para todos vocês, todos nós, tocarmos na igreja. Eu quero trazer para vocês justamente esse ponto de vista, para vocês saberem que é muito importante a gente não só estudar e mostrar para vocês qual que é a diferença entre o músico não cristão para a gente que somos músicos cristãos, tá bom? Então vamos começar. Primeira coisa, músicos não cristãos. Por que existem músicos que não são cristãos e eles têm um fundamento, eles têm um porquê de estar estudando música, e a gente que somos músicos cristãos, por que a gente tem que ter uma outra visão da música também? Primeiro, quem não é cristão, eu sou professor de música há muitos anos e os meus alunos, a maior parte deles, não eram cristãos quando eu dava aula nas escolas de música. E qual que era o objetivo de uma pessoa que não é cristã aprender a tocar um instrumento? Normalmente eles aprendem como um hobby. Para quem não sabe o que é um hobby, é você fazer algo que você gosta, como um esporte, por prazer simplesmente, e você fazer algo para ocupar sua mente. Inclusive, eu tive por muito tempo vários alunos que eram dessa forma. E isso é errado? Não é errado, assim como muitas pessoas às vezes decidem fazer um curso de natação, gosta de fazer algum esporte, de ir na academia, de correr, de andar de skate. Isso é um hobby de algumas pessoas. E o hobby de vários alunos que eu tinha até então, que não eram cristãos, era aprender a tocar para poder tocar suas músicas preferidas. Isso é válido, isso é muito bacana, as pessoas estudarem, porque isso ajuda em várias coisas. Na memória, ajuda no desenvolvimento, no raciocínio rápido. Isso ajuda para várias coisas. A música, ela transforma e ajuda para muita coisa. Existem, inclusive, algumas músicas que não foram compostas, por exemplo, por cristãos, mas que são músicas lindas. Vou dar um exemplo para vocês. Quem é pentecostal já deve ter ouvido falar de igrejas pentecostais sobre aquele evento chamado Gideões Missionário da Última Hora. Ele acontece lá em Santa Catarina, em Camboriú. Eu sempre ia todo ano lá e tem uma música que é a música tema, que todos os pregadores tocam em cima dessa música, pregam em cima dessa música. E essa música que vocês ouvem, que é a música tema dos Gideões Missionários, que todos os pregadores sempre estão pregando em cima dessa música, ela não é composta por um cristão. Ela foi composta por um super tecladista que normalmente ele rege em vários países diferentes, e ele compôs essa música. Ele não é cristão e ele compôs uma música linda, que inclusive muitas pessoas utilizam lá, principalmente nos Gideões Missionários, todo ano. Por quê? É uma música bonita, então não quer dizer que só o que é feito por cristãos que a gente utiliza. Tem várias músicas que não são feitas por cristãos que tem uma letra linda também. Mas o objetivo principal de quando o músico cria uma música dessa não é pensando em Deus. Normalmente eles estão fazendo ela ou por vários aspectos diferentes. Pode ser para fazer sucesso, pode ser para uma música bonita, pode ser uma música para alguém que ele conhece, para sua esposa e assim por diante. Mas a gente que somos músicos cristãos, a gente tem uma responsabilidade muito grande, muito maior do que simplesmente ter a música como hobby. Inclusive, eu lembro certinho que a gente sempre posta nas nossas redes sociais falando que o objetivo do nosso canal é tornar vocês músicos preparados para tocar no reino de Deus. A gente recebeu um comentário de uma pessoa que falou: professor, por que você tem essa fixação
por tocar na igreja. E é por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês hoje, que é a importância da música na igreja. Por que que a gente tem essa fixação em tornar vocês músicos preparados para tocar no reino de Deus? Tudo que eu falo, tudo que eu ensino é para vocês aprender para tocar na igreja. Mas algumas pessoas ainda não tiveram essa visão, ainda não perceberam a importância de vocês tocarem na igreja, e é justamente isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje, e eu espero muito que ao final dessa live vocês sejam convencidos de sim, dar o máximo de vocês, de estudar, se dedicar ainda mais para conseguir tocar cada vez mais rápido na sua congregação. Algumas pessoas que me seguem aqui, às vezes só acompanham porque acham legal, falam, eu acho muito bonita a música, eu quero aprender a tocar violão, quero aprender a tocar teclado, mas qual que é o objetivo principal de você estar acompanhando o nosso canal? De você estar aprendendo a tocar um instrumento? Será que é só como músico não cristão, músico secular, de simplesmente aprender a tocar só para você estar tocando na sua casa? Só para você estar brincando, se divertindo com a sua família? Isso não é errado. Algumas pessoas falam, professor, eu quero começar a estudar, a tocar meu violão para me cantar algumas músicas com a minha filha em casa. Outras pessoas falam, eu quero aprender a tocar para mim poder tocar com os meus amigos quando a gente se reunir no churrasco. Isso é válido, mas a gente que somos cristãos, a gente tem que ir muito além disso. E a gente tem uma importância muito grande. Até a gente brinca falando que a gente somos levitas na casa de Deus, mas vocês têm que entender que essa questão de levitas vem, esse nome, essa nomenclatura, vem da tribo de Levi. A gente não é da tribo de Levi, mas a gente tem a mesma responsabilidade que aqueles levitas tinham naquela época. Não é simplesmente a gente aprender a tocar por tocar, e sim você tocar para adorar a Deus com excelência. Vocês percebem que cada vez menos tem igrejas com músicos. Isso é muito triste, por isso que a gente resolveu criar esse canal. Há algum tempo atrás, para quem não sabe da minha história, eu toquei durante muitos anos, acho que uns 15 anos mais ou menos, eu toquei na Assembleia de Deus, que é a igreja aqui de frente de casa, onde a minha família toda congrega. E nessa época tinha muitos músicos, era um arsenal de músicos gigantesco, galera. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha banda que sobrava músico, tinha vários guitarristas, vários violonistas, vários tecladistas, tinha uma orquestra enorme na igreja, então nunca faltou músico nessa época. Só que hoje em dia, se vocês pararem para pensar, observe a igreja de vocês. Quantos músicos tem na sua igreja? São raras exceções, mas na maior parte das igrejas não tem músicos. Para vocês terem uma ideia, eu moro numa avenida aqui na minha cidade, e aqui de frente da minha casa tem a Igreja Assembleia de Deus, que é onde eu congregava, mas tem várias outras igrejas também, que é tudo aqui nessa avenida. Então tem mais de 10 igrejas só nessa avenida. Isso é algo muito bom, ter muitas igrejas. Antigamente tinha muito bares, hoje em dia tem muita igreja. Isso é muito importante, ter cada vez mais pessoas levando a mensagem de Deus e convertendo pessoas para o caminho certo. Mas qual que é o problema? A maior parte das igrejas que eu passo já tem poucos membros, e as que têm membros não tem músicos. Você passa em frente, está os irmãos cantando simplesmente no gogó, ou batendo palma, ou cantando simplesmente sozinhos, sem ter nenhum instrumento. Não tem um violão, não tem um teclado, não tem ninguém ajudando nessa igreja. Mas sem membros. Por que que cada um desses membros não estudam para poder aprender a tocar um instrumento? Isso ajuda muito, fica muito mais fácil de você estar cantando. Até o pastor que a gente teve aqui na Assembleia de Deus, ele falava uma frase que eu gosto muito de usar ela. Ele sempre pedia para a gente chegar cedo para tocar os hinos da harpa com ele, porque ele falava que cantar sem música é a mesma coisa de comer sem mistura. É sem graça, é muito complicado. E o instrumento tem várias funções, os músicos têm muitas funções e muitas importâncias dentro da igreja. Só que às vezes a gente não cai em si e não tem essa responsabilidade, não entende que a gente precisa também estar fazendo algo para a igreja. Agora você talvez deva estar se perguntando, professor, eu não levo jeito para música. Professor, eu não nasci para me tocar. Eu não tenho esse talento todo para me tocar, eu tenho muita dificuldade. Saiba que se você já tem o desejo de tocar, isso já vem de Deus. Todas as coisas vêm de Deus, nada vem de nós. A gente não tem nada. Então tudo vem da misericórdia de Deus. Então se você já tem essa vontade de aprender a tocar, você já é capaz de aprender. Professor, eu não sou capaz de tocar. Eu não sou capaz de aprender. Ontem eu falei para vocês sobre isso na nossa live à noite. Deus é o nosso Pai. E vocês já viram algum pai que mostra algo para o seu filho que ele não pode dar? Você que é pai ou você que é mãe que está aqui assistindo a minha live.
Você tem coragem de pegar um chocolate e mostrar para o seu filho ou para sua filha, se não for para dar para ele? Você simplesmente vai pegar um chocolate, vai mostrar para ele e falar: olha que gostoso esse chocolate. Quando ele pedir, você vai esconder e vai falar: não, você não pode comer esse chocolate. A gente não é tão ruim assim. E Deus, que é o nosso pai, ele também não é tão mal assim. Na verdade, ele é o melhor pai de todos, ele sabe o melhor pra gente. Então, se você já tem um desejo no seu coração de aprender a tocar um instrumento, saiba que isso já não vem de você, isso já vem de Deus, todas as coisas vêm dele. Então, se ele já colocou esse desejo no seu coração, ele também já te capacitou para poder aprender a tocar. Só que a gente fica nessa. Ah, Deus colocou a vontade de eu aprender a tocar, mas ele não me capacitou. Não existe isso. Deus já te capacitou. Então, basta você simplesmente tomar essa atitude de querer estudar, de querer evoluir, de querer fazer o melhor para Deus. Só que a gente, às vezes, quando tem qualquer obstáculo, ficou um pouquinho difícil, não consigo fazer pestana porque dói minha mão no violão. Eu não consigo tocar de ouvido, eu não consigo tocar em tons sustenidos ou bemol no teclado. Aí a gente já quer desanimar. E esse que é o maior problema. Aí vocês acham que a culpa é de quem? Que a culpa é de Deus que não capacitou você? Não, a culpa é da gente mesmo. Normalmente é a gente que desiste no meio do caminho e a gente começa a terceirizar a culpa em outras pessoas. Mas saiba que todos vocês nasceram para adorar a Deus. Se ele colocou esse desejo no seu coração, sabe que ele já te capacitou também. Basta você dar um passo a mais para poder se dedicar e evoluir, se desenvolver cada vez mais. A minha parte, eu já sei qual que Deus colocou também a missão nas minhas mãos, que é de ensinar vocês, de instruir. Por que vocês acham que eu estou aqui, 2h30 da tarde, fazendo essa live? Por que vocês acham que todos os dias eu estou aqui trazendo novos conteúdos, novas aulas, ensinando vocês? É porque eu quero, simplesmente eu vou vir aqui e vou fazer? Não. É porque Deus quer que eu faça isso. Ele colocou isso na minha vida, ele confiou esse talento, esse dom na minha mão de ensinar, de ter estudado, para transmitir todo esse conhecimento para vocês. Então, isso tudo eu sempre vou estar fazendo. Por quê? Eu sei que é uma missão de Deus e eu vou fazer sempre o meu melhor. Agora basta vocês simplesmente fazer o melhor de vocês também. Assistir essas aulas, praticar, treinar e não usar de desculpas e começar a tocar o mais rápido possível na sua congregação. Porque provavelmente ela vai estar precisando. Professor, mas na minha igreja já tem muitos músicos. Não está precisando de músico. Vou dar um exemplo para vocês. Aonde eu congrego, na Imúcia, agora que é a outra igreja que a gente está participando, a gente mudou de igreja há mais ou menos uns 3 anos, a gente saiu da Assembleia de Deus e agora está congregando na igreja Imúcia, a Igreja Missionária Unida dos Campos Elíseos, para quem não sabe. Lá, para vocês terem uma ideia, tem vários músicos. Lá tem mais de 10 bandas diferentes. Então é muitos músicos de primeira que tocam super bem, músicos profissionais, produtores musicais que tocam lá. Não precisa de eu estar tocando lá, porque já tem muitas bandas. Mas quer dizer que eu estou com o meu talento enterrado? Não. O que eu faço com o meu dom, com o meu talento que Deus confiou? Eu ensino vocês, por isso que eu tenho um canal aqui. Outras pessoas que tocam, mas não tocam nos grupos da igreja, porque já tem muitos músicos, o que eles fazem? Eles aproveitam para tocar nos cultos de célula, eles aproveitam para fazer evangelização de sábado, eles reúnem em praças para poder fazer evangelização. Os músicos levam o violão deles, levam o instrumento, levam o teclado e uma caixinha e toca. Então, todos nós que sabemos tocar algum instrumento, a gente já tem essa arma, que é uma arma muito valiosa na mão de Deus. Então, você sempre vai ter uma função para poder estar usando esse talento que você tem, que é tocar um instrumento. Mesmo se na sua igreja não estiver precisando de músicos, se você não for tocar lá, você pode estar tocando no culto do círculo de oração, ou na oração mesmo, nos cultos de orações que tiver, você pode estar evangelizando, indo em hospitais. Então, pode usar o seu talento, a sua ferramenta que você tem, que Deus te deu, que é o seu instrumento, para poder estar adorando a Ele com excelência. Então, todos nós temos uma aplicação com isso que a gente estuda. Mas não adianta simplesmente a gente só querer estudar também. A gente tem que lembrar que a gente tem uma missão muito maior do que isso. E a música não serve simplesmente só para você ir lá e adorar a Deus e ficar simplesmente tocando na sua congregação para ajudar os irmãos. Tem funções muito maiores e é isso que eu quero trazer aqui para vocês. E eu trouxe 3 passagens da Bíblia que eu quero estar lendo aqui com vocês para você ver a importância de você ser um bom músico, um grande músico na mão do Senhor. E não tem que dosar tudo isso. A gente tem que ser um bom músico, tem que se dedicar, porque para Deus a gente tem que fazer o nosso melhor. Não dá para fazer de qualquer jeito. Mas também a gente tem que lembrar que a gente somos cristãos antes de ser músicos. Então, antes de você ser músico, você é cristão. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que orar também, buscar Deus, tem que estudar a palavra, tem que fazer todas essas outras coisas. E a combinação de tudo isso que vai construir
a sua missão e o seu caráter como um cristão mesmo, como um músico e como um cristão. Então, antes de ser músico, a gente também somos cristãos. E a gente tem que levar tudo isso muito a sério para fazer o melhor para Deus, tá bom? Então, olha só, a primeira passagem que eu trouxe aqui para vocês, que eu vou estar lendo, vai ser curto, que vai ser 2 Crônicas, capítulo 20, 21 até o 25, tá bom? Então, olha só, o que fala nessa passagem? Olha só que interessante. Em seguida, depois de se ter entendido com o povo, ele designou os cantores que, revestidos de ornamentos sagrados, haveriam de marchar à frente do exército, cantando: Louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna. No momento em que era entoado esse cântico de louvor, o Senhor fez cair numa emboscada os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir, que tinham vindo atacar Judá. Foram destruídos. Olha só, aqui o que está acontecendo nessa passagem? Está dizendo sobre aquela passagem aonde eles estavam tentando atacar Judá. Quem que estava tentando atacar Judá? Tem uns nomes meio engraçados aqui, mas dá para vocês entenderem que eram os amonitas e os moabitas estavam tentando atacar Judá. Os amonitas e os moabitas atiraram-se então sobre o povo das montanhas de Seir para um massacre de extinção. E isso feito, puseram-se a matar uns aos outros. Eles estavam tentando atacar Judá, só que o que Deus falou? Deus falou para colocar os cantores na frente. Os levitas não eram levitas porque eles não eram da tribo de Levi, mas eram os músicos, os cantores na frente, e eles foram seguindo exatamente as instruções do que Deus tinha proposto para eles, deles irem na frente adorando a Deus. O que é que eles estavam falando? Entoando esse cântico de louvor ao Senhor. Então, o que era esse cântico que eles estavam falando? Era: louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna. Então eles colocaram, ao invés de colocar o exército na frente, eles colocaram os cantores na frente e eles foram cantando: louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna. Eles foram adorando a Deus na frente, os músicos eram os cantores e, por conta disso, acabaram um atacando o outro. Então, tanto os... Deixa eu ver só o nome deles aqui. O nome é bem difícil de falar, é tudo com Ita no final que eles vão falando. Amonitas e os moabitas, que estavam tentando atacar Judá, eles atacaram um ao outro, então acabou tendo uma confusão ali enquanto eles adoravam a Deus, e Deus protegeu eles, e eles venceram essa batalha. Para vocês verem a importância da música, de vocês serem músicos preparados para estar tocando no reino de Deus. Quando eu falo preparados, é preparado. O que eu trago aqui para vocês é a preparação para vocês fazerem o louvor de vocês com excelência, mas essa preparação, lembra que não é simplesmente só tocar, e sim, além de vocês tocar, é ter a vida no altar também. Então tem essas duas combinações, porque se você tocar e for um grande músico, tocar super bem, perfeitamente, mas não tiver sua vida nos conformes que precisa, sua vida no altar, qual que é o problema? Você não vai ser diferenciado entre o músico cristão e o músico secular. Qual que é a diferença entre nós que somos músicos cristãos para o músico secular? Porque fora da igreja tem vários músicos incríveis que tocam, têm uma técnica perfeita, estudam demais e faz tudo com excelência. Só que a nossa diferença é a nossa unção, é o que a gente traz e é o que a gente busca, que é a presença de Deus. Então é a combinação perfeita. Também não adianta você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, orar bastante, mas também não ter essa parte técnica, que é estudar para poder fazer o melhor. Não adianta você ter a vida no altar e na hora de tocar tudo errado, tocar feio, porque você vai estar escandalizando também. Então é importante a gente carregar essas duas coisas, ter essa dosagem na hora de estar adorando a Deus. A gente tem que ter a nossa vida no altar, buscar a presença de Deus e buscar também o conhecimento para tocar e fazer perfeito, tá bom? Então isso é muito importante. E aqui é para vocês verem que você ser levita na casa de Deus, você ser músico preparado na casa de Deus, você pode fazer muitas coisas que às vezes a gente não tem nem noção. Muita gente às vezes subestima a capacidade de um músico. Você pode ganhar almas através do seu louvor. Você pode expulsar espírito mal através do seu louvor. E eu vou estar mostrando tudo isso aqui para vocês. Querem ver outra passagem que eu separei aqui para vocês? Que é essa de 1 Samuel 16, 14 a 23. Olha só.
Esse daqui é aquela passagem sobre Saul é atormentado por um espírito maligno, para vocês verem a importância de nós que somos músicos no reino de Deus e o que Deus pode fazer através do nosso louvor, da nossa adoração. Capítulo 14. E o espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criadores de Saul lhe disseram, os criados, eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor, a seus servos que estão em tua presença, que busquei um homem que saiba tocar harpa, olha só, já é específico, seria um instrumento da época, que era o instrumento de corda. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. 17. Então disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois um homem que toque bem, e trazei-mo. Então Davi, que é a pessoa que eles trouxeram para poder estar fazendo esse louvor, tá tocando, ele tocava bem, até ali tá falando, um homem que tocava bem e trazei-mo. Não é só uma pessoa que tem a presença de Deus, mas uma pessoa também que toca bem. Você já deve ter ouvido algumas pessoas que têm a presença de Deus e vai cantar e canta tudo desafinado, ou que tem a presença de Deus, vai tocar e toca tudo errado. É complicado de ouvir. Você pode estar no espírito. Se você ouvir que está tudo errado, está tudo fora, vai incomodar. Isso vai atrapalhar também o agir de Deus, porque você vai ficar prestando atenção no quê? Na pessoa cantando errado, na pessoa tocando errado, na pessoa não fazendo bem feito. Então a gente tem que fazer perfeito também o reino de Deus. 18. Então respondeu um dos jovens, e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é bem valente e animoso e homem de guerra. Olha só quantas qualidades que ele tinha aqui. Além dele tocar bem, o filho de Jessé, que seria Davi, ele sabia tocar bem, era valente e animoso e homem de guerra. Esse animoso é até legal para vocês também entender que a gente precisa ter ânimo também. Eu vejo que tem muita gente cozida, galera, que tem muito talento, tem muito a oferecer na casa de Deus, mas são pessoas que não querem fazer nada. Eu passei já muito por isso aqui na igreja, quando a gente congregava aqui na Assembleia de Deus e era líder dos músicos. Qual que era o maior problema? Às vezes a gente ia ensaiar aqui, a gente ia tocar, eu não posso. Por quê? Eu tô com preguiça, eu chego tarde do meu trabalho, que eu tenho responsabilidade. Ou então as irmãs, porque eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho janta para fazer. Gente, a gente não tá fazendo para homem, a gente tá fazendo para Deus, a gente tem que fazer o nosso melhor. Então, quando que a gente vai ter tempo para Deus? Sempre Deus é primeiro lugar. Só que às vezes a gente fala, eu vou fazer tal coisa para minha filha, que agora eu não vou poder. A gente sempre vai ter uma desculpa para não estar fazendo as coisas de Deus. E eu vejo muita gente fazendo isso. Quando é mais velho, fala que é por conta da responsabilidade ou do trabalho, ou fala que é a responsabilidade de casa. Quando é mais novo, fala que a responsabilidade é da faculdade ou dos estudos, porque está estudando muito e não vai conseguir fazer isso. Sabe quando que a gente vai conseguir ter tempo? Nunca. Se você não se programar e não colocar como prioridade na sua vida adorar a Deus e fazer a obra de Deus com perfeição, em primeiro lugar, a gente nunca vai ter tempo. Então a gente sempre vai colocar em segundo plano. É isso que eu sempre falo para vocês. Muita gente às vezes chega para mim e fala, professor, é que eu não tenho tempo para mim poder estudar. Daí eu falo, por que você não tem tempo? Por conta da minha faculdade. Daí eu falo, a faculdade é mais importante do que você adorar a Deus, do que você estar seguindo o reino de Deus, fazendo a obra de Deus com perfeição? Porque a gente às vezes troca qualquer coisa, as coisas de Deus por qualquer coisa. Eu quero tocar na igreja. Eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu tenho que estudar. Você não pode estudar, se organizar para você estudar e tocar na igreja também? Por que que você não vai? Porque eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar de casa, é muita coisa. Mas será que você não está colocando todas essas coisas na frente de você adorar a Deus, de você estar tocando no reino de Deus? E você está adorando no reino de Deus? Porque senão a gente começa a virar pessoas simplesmente passivas, que só quer as coisas de Deus. Na hora que a gente precisa, a gente vai lá e ora. Se está passando por uma situação mais complicada, a gente lembra de Deus. Eu estou doente, alguém da minha família está doente. Vamos orar para Deus. Eu estou desempregado, vamos orar a Deus. A gente só chega a Deus normalmente para poder pedir. Mas será que a gente está fazendo algo para Deus quando as coisas estão tudo bem? Será que a gente tem crédito com Deus? Porque normalmente a gente só lembra dele quando a gente está precisando de algo. Mas e quando está tudo bem na nossa vida? Será que você está fazendo o melhor para Deus? Será que você tem algum compromisso na sua igreja? Ou você simplesmente vai lá, senta
assiste o culto e volta embora. Porque o nosso papel na igreja não é assistir culto. A gente vai para a igreja para adorar a Deus. Então, se você já tem esse talento, algum chamado, eu tenho um chamado para mim poder reger na minha igreja. Eu tenho um chamado para mim tocar na minha igreja. Chamado para tocar todos vocês, com certeza tem, porque se você já tem esse desejo no coração de aprender a tocar um instrumento, foi ele que concedeu essa misericórdia para vocês. Ele concedeu essa possibilidade na vida de vocês. Então, o que a gente precisa fazer? Pegar esse talento e granjear, aumentar ainda mais esse talento dele, fazendo o quê? Buscando conhecimento, orando, jejuando, indo adorar a Deus na sua igreja, indo fazer visita, indo ganhar almas para o reino dele, através do quê? Através do que ele te deu, dessa ferramenta que é o instrumento. Então é muito importante vocês saberem disso. Porque enquanto a gente não faz nada, você simplesmente vai na igreja, volta embora, vai na igreja, volta embora, vai na igreja, volta embora. Você só está simplesmente indo assistir um culto. Mas ele confiou muito mais, além de você simplesmente assistir um culto, para adoração a ele. Então, continuando aqui, como eu disse para vocês, Davi também tinha mais essa habilidade de ser homem de guerra, então ele fazia muita coisa. E sisudo em palavras, e de gentil presença, o Senhor é com ele. Olha só, 22. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. Então Saul, quando viu ele, já se sentiu... sentiu ele gracioso, sentiu ele com a presença de Deus e por isso pediu para chamar ele. No 23, e sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. O espírito mau se retirava dele. Olha só, isso aqui é importante vocês entenderem. Toda vez que o espírito mau vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa dele e ele se sentia bem. Aconteceu isso muitas vezes comigo, e aí tá para vocês verem a importância de vocês tocarem um instrumento com unção e tocar bem. Eu já toquei para várias pessoas, eu não sei se elas estavam com espírito mau, mas as pessoas conseguem perceber a unção quando você está tocando. Quantas vezes eu já toquei para algumas pessoas e elas falam: nossa, tô todo arrepiado vendo você tocar. Nossa, que bonito você tocando, dá vontade até de chorar. As pessoas falam isso. Por quê? Vocês acham que com uma pessoa não cristã acontece isso também? Às vezes, pelo fato de tocar bem, as pessoas vão sentir alguma coisa, mas quando tem unção, é diferente. Além de você tocar bem e tem unção, a vida no altar, quando você tocar, as pessoas vão sentir a presença de Deus. E é exatamente isso que acontecia com Saul e Davi. E eu quero que vocês entendam a importância da gente estar estudando e aprendendo a tocar e ter a vida no altar também. Porque se você tem essas duas combinações, quando vocês tocarem, vocês vão ser uma ferramenta na mão de Deus. Você não simplesmente vai tocar por tocar, mas você vai conseguir fazer um verdadeiro louvor, vai estar adorando a Deus, ele vai se agradar disso, e você também pode fazer uma obra muito maior, que vai ser ganhar almas para Jesus, vai ser tirar espírito mal da vida de outras pessoas também, fazer outras pessoas que estiver ao seu redor te ouvindo se sentir bem. É essa que é a importância da gente estar aprendendo a tocar com excelência para adorar a Deus, para tocar na casa de Deus. Então não é simplesmente tocar por tocar, porque se fosse só para estudar, para mim tocar por tocar, eu simplesmente estaria tocando só um pouquinho, eu não precisaria estudar tanto assim. Eu ia estudar um pouco, ia me divertir em casa, tocar as músicas que eu gosto, que é o que faz normalmente o músico secular. As pessoas que eu dou aula, que não são cristãs, elas querem aprender só para poder tocar por tocar em casa. Mas a gente que somos músicos cristãos, a gente vai muito mais além. E essa é a importância de vocês estarem estudando muito mais e ter a vida no altar, que é adoração, é para a gente poder adorar a Deus. Se na sua igreja está precisando de músicos, quem vai ser esse futuro levita é você. Agora, muita gente eu vejo que está enterrando esse talento, simplesmente tem todo esse chamado, tem essa possibilidade, Deus já colocou esse desejo no coração, vocês sabem que tem vontade de aprender, que está precisando, só que as pessoas no primeiro obstáculo, ficou difícil, doeu a minha mão, eu não vou conseguir treinar, tá doendo muito, eu não nasci para isso. A gente faz o quê? Acovarda e simplesmente enterra o nosso talento. E a obra de Deus está precisando de músicos e vocês são esses futuros levitas. Então eu espero muito que vocês consigam, depois dessa aula, ter essa consciência da importância e o quão sério é vocês aprender a tocar para adorar a Deus. Não é simplesmente você aprender para tocar em casa. E aqui já vai a resposta quando eu recebi aquela pergunta de uma pessoa que colocou nos comentários, falando: professor, por que você é tão ficcionado em tocar na igreja? É justamente isso.
Algumas pessoas às vezes falam: nossa, professor, você fala tanto em Deus, tanto em aprender a tocar para tocar na igreja. A minha missão não é tocar na igreja, só quero aprender para tocar só em casa. O meu objetivo aqui sempre foi e sempre vai ser tornar vocês músicos preparados para tocar na igreja. Se o seu objetivo é simplesmente tocar por tocar, só aprender para tocar em casa, não é o lugar certo do nosso canal. Porque o objetivo aqui do canal, eu quero ensinar vocês para você aprender e tocar na sua igreja. Se o seu objetivo não é tocar na igreja, existem outros canais que é focado em só você aprender a tocar. Mas eu quero sim, porque essa é uma missão que Deus colocou no meu coração, de conseguir transformar o máximo de pessoas em músicos preparados para tocar no reino de Deus. Eu fico tão feliz, para vocês terem uma ideia, os nossos alunos, muitos deles já estão tocando na igreja. E praticamente toda semana tem pelo menos uma ou duas pessoas que mandam depoimento falando que já está tocando na igreja ou manda algum vídeo mostrando que está tocando na igreja pela primeira vez. E cada um tem uma história, cada um teve uma dificuldade, cada um teve a sua própria história e começou a tocar por algum motivo. Mas eu fico muito feliz de saber que várias pessoas estão conseguindo chegar nesse nível de conseguir adorar a Deus. Eu me sinto realizado, porque essa é a missão e esse é o objetivo principal do nosso canal. Se eu vejo pessoas tocando na igreja, nossos alunos, isso quer dizer que eu consegui fazer o que eu queria, eu consegui chegar no resultado que eu almejava, que é conseguir transformar a vida de pessoas. Cada um dos músicos, das pessoas que aprende e começa a tocar na igreja, é uma igreja a menos que vai precisar de músicos. E eu tenho vários alunos, inclusive cada um vai ter uma história, que estão tocando na igreja, e a maior parte deles estão tocando pela primeira vez e sozinhos. Tipo, são igrejas que não tem músico nenhum, e eles estão começando a tocar. Então tem a Amanda, por exemplo, que foi uma aluna nossa, que ela começou a tocar na igreja no meio da pandemia também. Na igreja dela até tinha músico, só que os músicos tocavam só no final de semana, só de domingo. Só que de semana não tinha músico nenhum. E isso acontece também em várias igrejas, que às vezes até tem músicos, mas eles só tocam no domingo. E ela viu que estava precisando, ela foi, entrou no curso e dedicou, começou tocando os hinos da harpa e já está tocando em apenas 3 meses. Ela começou a tocar na igreja com 3 meses de aula apenas. Ela já começou a tocar na congregação dela e já está adorando a Deus. E o mais legal, agora ela já está tocando na banda principal. Teve outra aluna nossa também, que ela começou, que é a Ruth, ela tentou aprender, ela ficou acho que 30 anos com o teclado dela guardado, ela já tinha ganhado esse teclado, começou a tentar tocar, e aí qual que foi o problema? O irmão dela viu ela tocando, começou a rir dela. Ela ficou muito chateada, ela guardou o teclado dela e ficou por 30 anos, eu acho que é, se eu não me engano, por 30 anos com o teclado guardado. Eu tenho 32 anos, é quase que o tempo que eu tenho de vida. Ficou guardado o instrumento dela, e aí ela meio que travou, criou um bloqueio e ela achou que nunca ia aprender. Depois ela entrou no nosso curso também, começou a estudar com esse incentivo e com essa missão que a gente tem de tornar vocês músicos preparados para tocar na igreja. Com esse incentivo todo, ela começou a tocar na igreja. Hoje em dia, ela toca em todos os cultos dela e está realizando o sonho dela de tocar na congregação. Olha que legal, mais uma igreja que não vai precisar de músicos. E tem vários outros exemplos de alunos que toda semana tá mandando vídeos pra gente e depoimentos falando que tá tocando na igreja. Eu fico muito feliz, porque são igrejas que não tinha músico nenhum. Através desse primeiro músico que começou a tocar na igreja desses nossos alunos, a partir deles começa a incentivar outros músicos a começar a tocar também. E aí vai criando uma banda completa. Isso é legal porque a gente consegue atrair pessoas a partir do momento que tem o primeiro corajoso a começar a tocar na igreja. Um exemplo disso, eu falei para vocês agora anteriormente, que na igreja onde a gente congrega, tem mais de 10 bandas, todos músicos tops. Por que a maior parte das igrejas não tem músico nenhum e lá tem mais de 10 bandas? Porque onde tem músico atrai outros músicos. Agora, onde não tem nenhum músico, ninguém tem coragem de ser o primeiro de ir lá tocar sozinho. Se tem já uma banda pronta, para você começar a tocar junto com essa banda, é muito mais fácil você falar, já tem uma banda ali, se eu errar ou se eu não conhecer o hino, eu não toco, eles vão me cobrir. Agora, e para você começar a tocar sozinho? Então, onde já tem músico, incentiva a ter outros. E por isso que é importante vocês começarem a tocar na igreja de vocês, porque a partir de vocês, outras pessoas vão se inspirar também e vão começar a tocar. Quando vocês verem, vocês já têm uma banda completinha. Então, essa é a importância de vocês serem músicos preparados para tocar na igreja. E essa questão do preparado que eu falo para vocês, é preparado em todos os aspectos.
Não adianta você também saber um pouquinho só, mas não estar preparado e querer começar a tocar na igreja. Porque se você não sabe fazer pestana, qualquer hino que tiver pestana, que é praticamente todos, que acontecer, você não vai dar conta de tocar. Então tem que saber pestana, por exemplo. Se você sabe tocar de ouvido, de preferência, vai ficar muito mais fácil. Porque se o pastor levantar simplesmente e cantar um hino que você não sabe o tom que está o hino, ou se ele levantar simplesmente e começar a cantar um hino que você não ensaiou, como que você vai fazer? Você precisa saber tocar de ouvido, por exemplo. Então, existe várias coisas que vocês precisam estudar. Só que, se você não souber isso, você não é um músico preparado. Aí você vai passar alguns apertos quando estiver tocando na igreja. Agora, se você for um músico preparado, você já vai saber todos esses assuntos, as principais ferramentas que você precisa saber para conseguir tocar na igreja tranquilamente. Para se houver qualquer contratempo, você consegue superar isso e tocar com excelência. Tá bom? E agora eu quero ler aqui uma terceira passagem da Bíblia também que fala sobre essa questão dos músicos, da importância de você ser um levita na casa de Deus, que é em Josué 6. Aqui sim vai falar sobre os levitas, que é o pessoal que veio da tribo de Levi. 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava, então eles estavam presos lá na cidade deles. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marcha uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Sete sacerdotes levaram cada um uma trombeta. Olha só, eles não foram com armas, não. Foram com trombetas de chifres de carneiro à frente da arca. Então são instrumentos de sopro. É mais ou menos uma espécie de berrante, se a gente parar para pensar, mas já é um instrumento. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, ao muro da cidade cairá e o povo atacará cada um no seu lugar onde estiver. Olha só, você teria coragem? Hoje em dia a gente lendo, a gente fala muito sobre fé, sobre essa questão de, eu tenho fé. Será que a gente tem fé mesmo? Aqui está um exemplo para vocês entenderem de Josué, capítulo 6. Será que a gente tem essa fé toda? Se Deus chegasse para vocês e falasse isso, será que a gente ouviria? Você ir para uma guerra apenas com o seu instrumento? É muito fácil, às vezes, a gente estar na igreja e está passando tudo bem, a gente fala, tá tudo certo. E eu tenho fé. Tá, será que você tem fé mesmo? Aqui está um exemplo. Se você precisasse ir numa guerra, você ir só com o seu instrumento, você teria coragem de só pegar o seu instrumento e ir para a guerra, para frente, na batalha? Praticamente, acho que quase ninguém de nós teríamos essa coragem. Então isso é importante para vocês verem a importância de você não só tocar bem, mas você também ter a vida no altar. E você está sempre exercitando a sua fé. Por que eu estou falando sobre isso? Muita gente, às vezes, coloca várias coisas, vários empecilhos na frente. Quer ver um exemplo? Quando eu fui estudar, quando eu comecei a estudar, eu fiz aula com vários professores, já falei para vocês sobre isso. Na época eu comecei a estudar, quando eu era muito jovem, muito novo, eu morava com meus pais ainda, era adolescente. Eu fiz aula com vários professores. Mas eu tive 2 coisas que eu tive que fazer por fé. Quais foram essas 2 atitudes que eu tive que tomar? E ali eu exerci realmente a minha fé. A primeira coisa foi quando eu saí da escola. Eu saí da escola e eu queria prestar faculdade de música. Na época, não dava para mim fazer faculdade de música. Na minha família, ninguém nunca fez faculdade de música. Para vocês terem uma ideia, o meu pai, ele estudou acho que até a 5ª série primário, e a minha mãe, ou a 3ª série primária, e a minha mãe até a 5ª série primária. Acho que é alguma coisa assim. Meu pai e minha mãe sabem ler, mas nenhum deles, porque eles vieram da roça, conseguiram estudar. Então, minha mãe estudou acho que até a 5ª série, meu pai até a 3ª série, ou o meu pai estudou até a 3ª série e a minha mãe até a 8ª série, alguma coisa assim. Mas nenhum terminou os estudos, porque na época eles precisavam trabalhar na roça. Depois chegou a minha geração, chegou a minha época de fazer faculdade. Eu falei, será que eu vou dar conta de fazer faculdade? Eu falei, acho que não vai dar para fazer faculdade de música não. Era caríssimo, isso sei lá, 10 anos atrás, o curso de música da UNAERP, onde eu fiz, era R$ 1.000 a parcela, a mensalidade. Eu fiquei pensando, falei, será que eu vou dar conta? Meus pais foram, para algumas pessoas esse valor é um valor muito baixo, mas para outras pessoas é muito alto. Para mim era muito alto naquela época também. E aí, até hoje é muito alto esse valor. E aí nessa época, para mim poder fazer faculdade de música, eu já tocava na igreja, já estudava, já dava aula. Eu falei para minha mãe, será que dá para mim entrar? Minha mãe falou, vai que eu te ajudo, mas começa a fazer. Eu fui pela fé.
E nessa época ainda, muita gente deve estar se perguntando: ah, para ele era fácil, ele era adolescente, era jovem, ele trabalhava, ele conseguia pagar. Nessa época eu tinha acabado de comprar esse apartamento onde eu moro aqui. Então eu já tinha essa mensalidade. Eu jovem pra caramba, eu era adolescente, estava terminando a escola para entrar na faculdade. Eu falei, será que vai dar certo? Mas isso já era Deus colocando eu no caminho certo. Eu não sabia nem por que eu ia fazer faculdade naquela época de licenciatura em música. Agora eu entendo, é justamente para eu poder estar transmitindo todo esse conhecimento para vocês aqui hoje. Eu estava estudando e aprendendo para me trazer esse conhecimento com mais didática para vocês. Mas na época eu não entendia. E aí eu fui pela fé. Minha mãe falou, tenta entrar e a gente vê o que a gente faz. Foi o primeiro salto de fé que eu fiz na minha vida. E eu entrei na faculdade, graças a Deus, deu tudo certo. Foi fácil? Não foi, foi muito difícil. Era muito puxado, mas nessa época, eu fazia faculdade de música, tinha que dar aula, eu tocava na igreja, continuava fazendo todas as minhas coisas, trabalhava normalmente, eu dei um jeito de fazer todas as coisas e consegui fazer a minha faculdade. Se eu tivesse pensado muito ou ficado com medo, não tivesse exercido a minha fé, talvez até hoje eu estaria sonhando e falando, se eu tivesse entrado na faculdade naquela época, graças a Deus eu entrei naquela época na minha faculdade, já terminei, já faz muitos anos, já tem mais de 5 anos que eu terminei minha faculdade e hoje eu já estou conseguindo transmitir todas essas informações para vocês. Esse foi meu primeiro salto muito grande de fé. Aí você deve estar se perguntando, muito fácil para você, professor. Para mim é difícil, para mim foi super difícil também. É fácil às vezes a gente falar isso quando acontece essas coisas com as outras pessoas, mas quando é a gente que tem que ter esse ato de fé, é muito difícil. Assim como aqui está falando sobre a história dos israelitas, que eu falei para vocês que os músicos foram na frente da guerra, da batalha, para poder estar guerreando. E segundo ato de fé que eu tive, que foi muito complicado também, e esse eu acredito que foi um dos maiores, foi quando eu e a Geice se casou. Eu e a Geice tinha acabado de se casar, vocês sabem quem é casado, que é bem difícil depois que você casa, você tem que mobiliar a sua casa, tem que ajeitar todas as coisas. A gente estava para estar ainda até hoje pagando apartamento, a gente estava super apertado. Só que eu tinha um sonho de estudar em São Paulo e fazer uma especialização com um professor específico. Tinha um professor que desde criança o meu sonho sempre foi estudar com ele. Porque quando eu comecei a estudar com 14 anos, eu já comprava a revista dele, eu já acompanhava o trabalho dele e meu sonho a vida inteira foi estudar com esse professor. Só que para quem não sabe, eu moro aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Daqui do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, até a capital, dá 6 horas, de 6 a 8 horas de viagem, para vocês verem o quão longe que é, o quão interior que é aqui onde a gente mora. E nessa época eu tinha acabado de casar com a Geice, a gente estava super apertado, eu tinha terminado a minha faculdade, mas eu queria continuar estudando, eu queria fazer uma especialização com esse professor. Só que eu precisaria viajar daqui da minha cidade para mim poder ir lá para a capital. E recém-casado, super apertado, eu fui, conversei com ela, eu falei, essa vai ser a última oportunidade, ou eu faço agora, ou depois eu paro, porque esse professor ia parar de dar aula. Era a última eu tinha de fazer aula com ele e era a última oportunidade, porque se eu não aproveitasse essa oportunidade, ele ia parar de dar aula, porque ele já está bem senhorzinho, e eu não ia ter mais essa opção de fazer aula com ele, não teria o nome dele no meu currículo, e muito menos ter estudado com ele, que era algo que era o meu sonho. Eu conversei com a Geice, graças a Deus ela me apoiou, ela sempre me apoiou em todas as minhas escolhas, e mesmo super apertado, a gente tinha acabado de casar, eu comecei a ir para lá. Para vocês terem uma ideia, só de transporte que eu gastava era mais ou menos uns R$ 200 por semana para mim poder ir e voltar de ônibus, fora que eu tinha o gasto para mim poder me alimentar lá, para mim pegar o metrô, e o pior de tudo, ainda tinha mais o curso e eu ainda deixava de trabalhar um dia, porque eu tinha que viajar, era 6 horas, fazia 2 horas de aula, ficava lá com o pessoal esperando o ônibus voltar o dia inteiro e voltava só à noite. Então, para vocês verem como que funciona essa questão de fé e de vontade. Quando a gente quer alguma coisa, a gente dá um jeito, quando a gente não quer, a gente simplesmente dá desculpa e cria alguns bloqueios na nossa cabeça para poder tentar justificar o que a gente não faz. Nessa época, a gente tinha acabado de ser assaltado ainda na minha casa. Eu tinha acabado de casar, o pessoal tinha roubado a nossa casa, a gente morria de medo e eu tinha que viajar e deixar ela dormindo sozinha em casa. Olha o sacrifício que foi. Mas foi um ato de fé. Às vezes eu deixava ela na mãe dela, ela dormia no pai dela, às vezes ela dormia sozinha, morrendo de medo. Foi o sacrifício, o preço que eu tive que pagar. E nessa época eu não gastava R$ 1.000, igual eu falei para vocês do que na faculdade. Eu gastava R$ 2.000 e eu não tinha quase condições. Eu estava aqui, no limite, enforcado. Mas eu fiz todo o tempo que eu precisei, especialização inteira. Por quê? Era um ato de fé. Eu sabia que era algo que eu queria fazer
e que ia ajudar no reino de Deus. Porque eu estava aprendendo não só para mim me tornar um melhor professor, mas para mim também ensinar melhor os meus alunos, para mim adorar a Deus com excelência, para me ajudar os músicos da igreja. E hoje em dia eu uso tudo isso em prol de vocês, em prol da obra de Deus, que é ensinar vocês com mais facilidade, para vocês entenderem melhor ainda. Então tudo isso que eu fiz, na época eu não entendia o porquê que Deus estava trilhando esse caminho, me levando para esses caminhos de sempre estar estudando, estar buscando conhecimento, fazendo faculdade de música, especialização, e eu nunca entendi. E agora, há mais ou menos uns 2 anos atrás, que eu fui entender qual que era a obra de Deus na minha vida, que era justamente aprender tudo aquilo para me ajudar vocês a se tornarem músicos melhores, para adorar a Deus também e tocar na congregação de cada um de vocês. Então, isso foi uma construção e foi um ato de fé. Eu ter que deixar de trabalhar um dia no meu serviço, isso foi muito mais custoso do que qualquer outra coisa. Foi muito mais difícil. Eu sei que eu paguei o preço, eu sei que foi muito complicado, mas era algo que eu queria muito, eu fui correr atrás e fiz. Graças a Deus, acabou, já fiz isso, já tenho conhecimento. Se eu não tivesse feito isso lá atrás, isso tem mais ou menos uns 5 anos, 6 anos, se eu não tivesse estudado e feito isso lá atrás, há 5, 6 anos atrás, hoje em dia talvez eu estaria só na frustração, sonhando, imaginando. Ah, como seria se eu tivesse feito? Nossa, como seria legal. E resumo, esse professor parou de dar aula e graças a Deus eu consegui ter esse privilégio de fazer aula com ele nessa última turma. Talvez eu estaria frustrado hoje não teria estudado com ele. E muita gente que está aqui acompanhando, às vezes vocês ficam nesse mesmo dilema. Ah, meu sonho é aprender a tocar violão. Ou, ah, meu sonho é aprender a tocar teclado. Mas o que você fez em prol desse seu sonho até hoje para você realmente aprender? Você será que dispôs de tempo? Ah, eu quero realmente tocar violão, eu realmente quero tocar teclado. Você chegou a dar o primeiro passo de comprar o seu instrumento? Muita gente fala que quer algo, mas não comprou nenhum instrumento ainda. É um ato de fé. Se você quer realmente aprender, qual que é o primeiro passo? Compre o instrumento. Porque se você não comprou o instrumento, como que você vai aprender? Como que você vai estudar? Se você só sonhar ou só pensar, desejar algo, não é o suficiente. Você tem que dar um passo de fé. Ah, mas eu não tenho condições. Será que não tem? Será que é algo que você não tem condições ou será que não é tão importante para você? Porque se você tem fé que você vai aprender, é só você dar um passo. É só você simplesmente ir lá e adquirir seu instrumento. Se você já tem o seu instrumento, qual que é o segundo passo? Buscar conhecimento, você precisa estudar. Ah, professor, eu não aprendo. Ah, professor, eu não nasci com dom. Tá, será que você não nasceu com dom, não nasceu para aprender? Ou será que é porque você nunca estudou? Muita gente fala que não nasceu com dom, mas quando a gente conversa e fala, o que você estudou? Ah, nunca fiz aula, nunca estudei com ninguém. Então não tem como você aprender. Se você não estudar, é óbvio que você não vai aprender. Muita gente acha que música, para aprender, tem que ser sozinho. Qualquer outra coisa na nossa vida, a gente precisa estudar, não precisa? Se você vai ser um médico, você vai fazer uma faculdade de medicina. Se você vai ser um advogado, você vai fazer direito. Você quer ser uma enfermeira, você vai fazer um curso técnico para ser enfermeira. Ah, se você quer trabalhar com eletrônica, você vai fazer um curso técnico, uma faculdade em eletrônica. Só que na música as pessoas acreditam que só na música precisa ter dom para a gente conseguir tocar. Não precisa ter dom para você tocar. Eu não tenho dom. E eu toco mesmo assim. Você precisa ter o quê? Força de vontade. Porque se você tem a vontade de aprender a tocar, isso foi Deus que colocou no seu coração. Já é mais do que necessário. Ele já te deu talento. Agora você tem 2 opções. Simplesmente enterrar esse talento e se vitimizar e falar que não nasceu para isso, ou você pode pegar esse talento e granjear ele. E como você granjeia o seu talento? Muito simples. Você vai buscar conhecimento e estudar para você poder estar aprendendo. Então é isso que eu quero que todos vocês façam. Se você ainda não sabia da importância e por que você deve aprender para adorar a Deus, para tocar com excelência e perfeição, agora vocês sabem da importância. Então, se antes você estava inocente sobre isso, simplesmente vou tocar e estudar por estudar. Aqui eu trouxe para vocês 3 passagens bíblicas para vocês mostrar a importância de você ser um levita na casa de Deus, um adorador com excelência e não fazer por fazer. Tipo, simplesmente deixar a vida te levar. Não, vamos estudar, vamos buscar conhecimento e fazer a obra de Deus com perfeição, fazer o seu melhor, o seu máximo. Ah, professor, estou começando, tenho dificuldade, não tem problema, Deus sabe do seu coração. Se é o seu máximo que você está fazendo, Ele sabe que é o seu melhor que você está dando. Agora, você pode tocar super bem, se não for o seu melhor, Deus não vai receber, Ele sabe que você não está fazendo o seu melhor. Igual tem a passagem sobre a viúva que deu apenas o que ela tinha. Era muito pouco, ela deu apenas a última moedinha que ela teve, que ela tinha. Só que valeu muito mais do que as outras pessoas que tinham muito mais e não deu o máximo que podia. Muitas pessoas às vezes têm muito e dá o pouco que ela tem, o muito que ela tem, às vezes ela dá um pouquinho, já é muito pra gente, parece que é bastante. Mas será que é o melhor que ela poderia dar para Deus?
E muitas pessoas às vezes fazem isso. Tem muito talento e acha que aquilo já é o suficiente. Não, se não for o seu melhor, não é o suficiente. Para Deus tem que ser o melhor e não só uma parcela do seu talento. Ah, eu toco mais ou menos, tá bom. Não, vamos se dedicar e fazer o melhor. Se a gente é luz nas trevas, a gente é exemplo para o mundo, então a gente deveria tocar muito mais do que os músicos que não são cristãos. A gente tinha que ser exemplo, mas normalmente nas igrejas eu percebo que não tem nem músicos, já está faltando até músicos. Então a gente tem que melhorar isso e mudar completamente essa realidade. Aqui está participando o Anderson, aqui ó, o Anderson que está participando aqui, aí manja, hein, mestre, aqui, estudar sempre. É isso aí, Anderson. Para quem não sabe, esse que mandou, que é o Delton Pedrosa, que colocou aqui, o Anderson ele é um grande guitarrista, ele tocou aqui com a gente também na nossa igreja, na Assembleia de Deus, e eu já contei algumas histórias para vocês que na época que a gente tocava aqui, que tinha banda, que eu tocava na Assembleia de Deus, chegou um guitarrista, era ele que tocou junto com a gente. Então a gente tocou muito tempo aqui, é um grande músico, sempre também está buscando conhecimento, estudar, evoluir, e brigadão pela participação aqui, pela presença junto com a gente. Saudade de você. Galera, então esse era o tema que eu queria trazer para vocês e agora eu quero ler as perguntas. Quem tiver alguma dúvida pode deixar aí, ou comentário, algo para acrescentar aqui na nossa live, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar lendo a pergunta de vocês. Ou também pode estar chamando aqui por vídeo chamada se você tiver alguma dúvida, tá? A Vanusa falou que logo estará gravando um vídeo tocando e cantando. Opa, Vanusa, manda assim que vai ser um prazer. Eu gosto de ver todos vocês que começou a acompanhar nosso canal e conseguir aprender aqui, começar a tocar nossa congregação, grava um vídeo, manda pra gente, que é sempre um prazer poder ver vocês adorando a Deus, vocês conseguindo tocar na igreja, porque esse é o objetivo principal. Fico muito realizado quando eu vejo nossos alunos tocando na igreja. Então, todo mundo conseguir aprender a tocar através do nosso canal, conseguir tocar na sua igreja, começar, filma e manda um videozinho pra gente que vai ser muito legal. Menezes falou, professor, é para quem quer improvisar com riff em escalas. Tem dica? Para você improvisar, na verdade não seria com riff, né? Seria com frases. Para você poder improvisar qualquer coisa, independente do instrumento que você esteja, para você treinar a improvisação, você precisa começar a partir da escala. Assim como eu falo para vocês que para tocar de ouvido a gente precisa saber o campo harmônico, a base da improvisação também, para você fazer solo, você precisa da escala. Por quê? Ela é a direção, a diretriz para você conseguir estar improvisando. É mais ou menos como se fosse para a gente criar uma frase falando, para a gente criar uma palavra, a gente precisa do quê? Do alfabeto, que o alfabeto é a base para você criar suas palavras, suas frases. Na música é a mesma coisa. O que seria o alfabeto dentro da música? Seria a escala. Se você sabe a escala, você já tem uma direção. Mas até improvisação, você também precisa treinar, praticar. É a mesma coisa. Se você sabe o alfabeto inteirinho, mas se você não sabe juntar as palavras, não faz sentido. Se eu passar para vocês, por exemplo, o alfabeto em inglês, ou em japonês, ou em francês, ou em italiano, só o alfabeto, isso vai fazer vocês conseguirem criar frases? Não. Vocês vão precisar, além de entender as frases, praticar o alfabeto, vocês vão precisar praticar as palavras e as frases também. Na música é a mesma coisa. Para você improvisar, você precisa conhecer muito bem a escala, que ele vai ser o alfabeto de vocês, mas você precisa também criar as suas palavras, suas frases. Só que vai ser as frases musicais, que vai ser os pequenos riffs, como você disse aqui, que você vai estar usando. E existe uma matemática para você conseguir fazer isso. Vai depender muito da função de cada um dos acordes que você estiver tocando e cada uma das funções que você estiver utilizando, cada tipo de acordes, funções que tiver, vai ter um acorde diferente também para você estar utilizando, tá bom? Iracília falou aqui, ó, professor, eu amo muito violão e não queria parar no teclado e queria poder ajudar na minha igreja. Com o violão que está lá paradinho, eu fico só olhando para ele e para mim. Tem que aproveitar e aprender a tocar mais de um instrumento. Isso é importante também vocês entenderem. Por que é importante vocês entenderem isso? O que acontece? Nas igrejas, quando a maior parte das igrejas já não tem músico nenhum, como eu disse para vocês. Então, se você aprender a tocar um instrumento, já está valendo. Você já vai conseguir tocar, iniciar, sendo violão, teclado, qualquer instrumento que você goste. Se você iniciar através de um instrumento, você já vai conseguir ajudar na sua igreja. Mas é importante vocês estudarem mais de um instrumento. Quais são os instrumentos que eu toco? Eu toco violão, guitarra. Violão e guitarra é a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa. A técnica muda bastante. Então, violão, guitarra, teclado
e baixo. Esses são os 4 instrumentos que eu mais me dedico a minha vida para tocar. Agora, eu sei também um pouco de bateria, eu consigo se virar, eu toco um pouco de ukulele, cavaquinho, viola, caipira, eu toco violino, toco viola de arco. Só que esses são outros instrumentos secundários, que hoje em dia eu nem dedico muito tempo neles. Mas os 4 instrumentos, que é guitarra, violão, teclado e baixo, esses eu estudo bastante. Por quê? Normalmente nas igrejas sempre vai precisar de um outro instrumento. E é importante vocês aprenderem e estudar mais de um. Quer ver um exemplo? Quando eu comecei a tocar na igreja, eu comecei tocando violão. Mas violonista, depois chegou um momento que tinha bastante violonista lá e guitarrista. Então, o que eu percebia que precisava? Precisava de tecladista. Então, eu falei, não, vou aprender a tocar teclado também. Aí eu fui, me dediquei, aprendi a tocar teclado. E aí, quando precisava de tecladista, eu tocava. Quando precisava de uma pessoa para tocar violão, eu tocava. Quando precisava de alguém no baixo, eu tocava também. Por quê? A gente está na igreja para servir, para adorar a Deus e para servir a igreja, os irmãos. Então, por isso que é legal vocês aprenderem mais de instrumento. E algumas pessoas acreditam que é muito difícil aprender a tocar violão e teclado, que é o que a gente tem cursos, que é o que a gente ensina. Na verdade, não. Depois que você aprende seu primeiro instrumento, os outros ficam muito mais simples. Por quê? Você já entendeu toda a base teórica antes. Você não vai precisar aprender a ler cifra de novo, ler partitura de novo, tocar de ouvido de novo, entender a parte teórica sobre formação de escalas, de acordes, é a mesma coisa para todos os instrumentos. Então fica muito mais fácil, é mais a parte prática que você precisa depois entender. E fora que quando você toca mais de um instrumento, você tem uma visão muito mais ampla da música, porque alguns conceitos do teclado eu consigo extrair do teclado e trazer para o violão e conseguir entender mais facilmente algumas coisas no violão a partir do teclado. E vice-versa. Algumas coisas que eu estudo no violão eu consigo trazer para o teclado também e ter uma visão muito mais ampla. Então, o músico que toca mais de um instrumento, principalmente que toca um instrumento de corda, um instrumento de tecla, um instrumento de percussão, um de sopro, por exemplo, vai ter uma visão muito mais ampla de música e vai ser um músico muito mais completo. Para vocês terem uma ideia de o quanto que isso é verdade, na faculdade de música a gente é obrigado a estudar um instrumento de cada categoria. Eu estudei teclado, que seria um instrumento de tecla, que era piano na época. Eu estudei violão, que era o instrumento de corda. Eu estudei flauta doce, que seria o instrumento de sopro, para poder dar aula em ONGs, em escolas de músicas seculares e musicalização. E a gente também teve curso de percussão, que seria um instrumento percussivo mesmo, de ritmo. Então a gente é obrigado na faculdade a estudar 4 categorias, 4 tipos de instrumentos, que é cada um deles sendo uma categoria diferente para ser um músico mais completo. Então é importante e é possível todo mundo aprender mais de um instrumento, sim. A Fá Souza falou aqui, ó, faz um simplificado de recebi, vixe, não entendi. Ah, tá. Faz a versão simplificada do hino, recebi um novo coração do Pai, a aliança do Senhor e também é de coração. Bastante hino que você pediu aqui, hein? Ó, para quem tem pedidos de hino, deixa eu falar aqui para vocês como que funciona. Quem tem algum pedido de hino, toda sexta-feira a gente faz a live, que é aquele quadro Tirando Hinos de Ouvido, onde eu sempre atendo os pedidos de vocês. Muita gente sempre pede algum hino novo, então é na sexta-feira que eu atendo esses pedidos. Então participa sempre dessas aulas Tirando Hinos de Ouvido, porque são pedidos de vocês, de hinos que eu não conheço, que eu tiro eles ao vivo. Além de vocês verem ao vivo como que eu faço para me tirar um hino de ouvido, eu ensino depois como que toca o hino completinho. Então vocês ganham 2 vezes. Primeiro vocês vê como que tira o hino de ouvido, eu mostro, explico todo esse processo e ainda ensino a tocar o ouvido. Então, o hino de ouvido. E o hino completo também que eu ensino para vocês, com introdução e tudo mais. Então, sugiro quem tem pedido de hino participar sempre dessas aulas, essas lives de sexta-feira, que é o quadro Tirando Hinos de Ouvido, que é onde eu atendo os pedidos de vocês, tá bom? Complementou aqui a Fátima Souza. Nossa, falou o que eu estava precisando ouvir. Moro no trabalho e não tenho tempo para nada. Então espero muito que essa palavra, eu tenho certeza que tudo que eu trouxe aqui serviria para pelo menos uma pessoa. Já descobrimos para quem que serviu, mas talvez chegou a mais pessoas e ajudou mais pessoas também. Às vezes a gente passa a vida inteira correndo atrás do nosso trabalho, mas não dedicando na obra de Deus. Eu já passei por isso também, por isso que eu estou falando para vocês sobre isso, porque durante um período eu não tinha tempo para nada, eu não ia nem para a igreja, para vocês terem uma ideia. Por que eu mudei da Assembleia de Deus e a gente mudou para essa outra igreja, que é a IMUS? É justamente por conta disso, porque eu estava percebendo que eu não estava tendo tempo para ir para a igreja. A semana inteira eu dava aula ou tocava com as bandas profissionalmente e eu só tinha o domingo para mim poder estar indo na igreja. E qual que era o problema? Na igreja, às vezes, de domingo, eu tocava também.
E aí eu não conseguia ir nenhum dia na igreja. Aí eu fui para essa igreja que é em Mussi na época, porque lá tinha culto de manhã, de domingo de manhã. Então eu conseguia ainda congregar na igreja e ir pelo menos no domingo de manhã, não ficava sem congregar, tipo, nem um dia da semana. Agora, graças a Deus, eu consegui mudar completamente a minha rotina e estou focando muito mais na obra de Deus, no reino de Deus, os meus afazeres. Então é importante a gente também dosar o que a gente vai fazer. Não quer dizer que você vai parar de trabalhar ou deixar suas coisas, mas a gente tem que balancear também para conseguir adorar a Deus, para conseguir trabalhar, fazer todas as coisas dentro de um limite. Ali, ó, o Aleph Carvalho falou: toco violão e bateria, muito legal, agora queria evoluir. Às vezes perco a oportunidade por não estar no alto nível. Então, essa questão do alto nível é relativo porque vai ser sempre uma comparação dependendo com quem você for tocar. Dependendo do músico que você for tocar, você vai estar no alto nível. Dependendo do músico que você vai tocar, você mesmo você acreditando que está no alto nível, quando você for tocar com essas pessoas, já não vai estar no alto nível. Mas começa tocando no baixo nível mesmo. Conforme o que você sabe, o conhecimento que você tem, já é o suficiente para você começar a tocar na igreja. E conforme você vai estudando, você vai evoluindo e se desenvolvendo cada vez mais, e evoluindo e aprendendo, tá bom? A Margarete falou aqui, ó. Um adolescente disse que não iria tocar violão, pois não dá para deixar as unhas crescer. E ponto, nos dedos fica feio. Nada, e a ponta dos dedos fica feio. Nada a ver, ó. Unha grande, ó. Eu tenho a unha grande da mão direita para me tocar violão, tá vendo? A esquerda é curta e a direita é grande. Mas não precisa ter unha grande. Eu tenho unha grande porque eu toco algumas coisas muito específicas. Mas também não quer dizer que eu tenho que ter a unha grande para me tocar essas coisas. Dá para tocar mesmo com a unha curta. Tudo é prática e tudo é treino também. Isso só foi uma desculpa que ele usou para não estar estudando. Muita gente usa pequenas desculpas para não conseguir tocar na igreja. Quer ver quais são elas? Essa daí que é a pior que eu já vi das desculpas, falar que é porque não pode deixar a unha grande, ou é porque vai dar calo no dedo. Isso é uma desculpa muito esfarrapada. Outras desculpas, eu não tenho condições de fazer um curso. É porque eu não tenho instrumento. A gente dá jeito para tudo. A gente só não consegue dar jeito para a morte. Agora, para qualquer outra coisa que a gente quer, a gente dá um jeito. Só que a gente usa essas coisas como desculpa justamente para não conseguir fazer as coisas. Lembra que eu falei para vocês, para fazer minha faculdade, minha especialização, eu não usei de desculpa, simplesmente era o que eu queria, eu fui, me esforcei, dei o meu máximo, o meu melhor, para mim conseguir fazer. Agora, enquanto a gente tiver desculpa, a gente não vai ter tempo, não vai sobrar mais nada para a gente fazer. Você vai colocar a sua desculpa tão grande, às vezes a gente coloca a desculpa da gente tão grande, que aí não sobra mesmo nada para fazer. Eu não sou incapaz, eu sou um coitadinho, eu não tenho condições, que eu não tenho instrumento. A gente vai continuar desse mesmo jeito o resto da vida. São pessoas que já nasceram para reclamar. Agora é importante a gente entender, isso não é simplesmente aprender a tocar por hobby, e sim para adorar a Deus, só tem um peso muito maior. Se vocês acham que não é tão necessário assim, tão importante, beleza, quem sou eu para falar e julgar o que vocês têm que fazer no reino de Deus? Mas como eu disse para vocês e mostrei aqui, eu acredito que se Deus colocou esse chamado na sua vida, essa vontade de aprender, ele também já te capacitou. A benção está apenas a um passo de você. É só você dar um passo em prol da sua benção, que é o seu aprendizado, que você vai aprender. Agora, muita gente fica colocando vários obstáculos e fala, não é para mim, não é para mim. Se você não pegar a sua benção, Deus não vai simplesmente pegar e te dar tudo pronto, não vai te entregar pronto. Não existe isso. E aí as pessoas falam, porque eu não tenho dom. Eu também não tenho dom, e nem por isso eu deixei de aprender. Eu corri atrás, desenvolvi o meu talento, e hoje em dia eu sou um músico no reino de Deus e também consigo ajudar vocês. Então isso é muito importante e vocês entenderem. Olha só, deixa eu aproveitar para avisar vocês sobre uma coisa muito importante, que eu falei ontem para vocês sobre isso. Quem não assistiu a nossa live ontem, tivemos uma live incrível, inclusive quando terminar aqui, essa live, vai lá no canal do YouTube, que a gente fez uma live incrível, falando sobre como tocar de ouvido. Eu tirei 2 hinos na prática e falei todo o processo de como tocar de ouvido. Essa aula não vai ficar disponível por muito tempo, então aproveita para acompanhar ela enquanto está disponível. Nessa aula eu expliquei tudo sobre esse tema. Muitos de vocês sempre falam, professor, não sei tocar de ouvido, por isso que eu não toco na igreja. Tocar de ouvido é muito difícil, que é subjetivo. Lá eu desmistifiquei tudo sobre isso, tirei hinos na prática, falei sobre o campo harmônico, quais são os graus que vocês têm que usar, qual que é o processo para tocar de ouvido também. Então assista essa live depois que terminar essa. Hoje à noite, lá no canal do YouTube, a gente vai fazer a nossa live também, que eu vou estar falando sobre encadeamentos de acordes, que é a forma mais fácil, bonita e a forma correta de se tocar teclado, que muita gente nem sonha que existe,
e aí fica sofrendo na hora de tocar, mas é porque está estudando errado, não é porque não consegue, é porque não sabe o jeito certo de estudar, e eu vou estar passando essa técnica para vocês. E para quem toca violão, vou estar passando a tabela das pestanas, explicando como você desenvolver a sua pestana, já que muita gente também sempre lamenta e fala: ah, professor, não sou capaz de tocar as pestanas, por isso que eu não toco na igreja, dói minha mão, não sai som. É isso que eu vou estar desmistificando para todos vocês. Essa semana, durante ontem, que foi segunda-feira, até na sexta-feira, a gente vai estar fazendo várias lives para vocês diariamente, até na sexta-feira. Por que isso? Já é um aquecimento para as inscrições do nosso curso de violão gospel e de teclado gospel. Então, na sexta-feira agora, que vai ser dia 26 na Black Friday, a gente vai abrir a última turma do nosso curso de violão gospel e de teclado gospel desse ano. Qual que é a vantagem dessa última turma? A gente nem iria abrir essa última turma, mas muita gente ficou pedindo, e a gente está grávida, muitos de vocês sabem, e é muito trabalhoso fazer a abertura de inscrições, porque é muita gente que entra, a gente tem o nosso suporte, aí tem que dar suporte para todos os alunos, colocar todo mundo dentro da turma, a gente tem as nossas mentorias junto comigo, as aulas ao vivo, dá muito trabalho. E como a Geice está grávida também, já está de 9 meses, hoje ela faz 9 meses certinho, então é muito trabalhoso, ela já está sentindo muita dor nas costas, muito cansaço para poder estar trabalhando, fazendo essas coisas. Então a gente não iria abrir mais as turmas esse ano. Mas como a gente não sabe quando vamos abrir as turmas do ano que vem, aí muita gente ficou pedindo, perguntando, a gente falou: não sei quando vamos abrir, porque vai nascer nossa filha a qualquer momento, eu não quero abrir mais inscrições, eu quero aproveitar para cuidar dos nossos alunos e ficar com a nossa bebezinha, porque a gente vai precisar se adaptar, neném pequeno chora muito, então não dá para ficar fazendo lives aqui para vocês, não dá para ficar gravando vídeos, porque tudo isso é a gente que faz, mas a gente vai estar cuidando da nossa filhinha e aproveitando esse momento. Muita gente, quem trabalha, por exemplo, em empresas, o que eles fazem? Eles pegam licença maternidade e fica 3 meses, às vezes, de licença maternidade com o filho. Então a gente não sabe quando a gente vai voltar. Então a gente vai também tirar essa licença maternidade com a nossa filhinha e a Geice para a gente cuidar dela e cuidar dos nossos alunos. Então, como eu não sei quando vamos abrir novas turmas ano que vem, então por conta disso a gente vai abrir por um dia apenas, só para quem quiser participar. Porque muita gente pediu, muita gente falou: ah, professor, eu quero participar do curso, eu quero entrar no curso de violão gospel ou de teclado gospel. E como a gente não sabe quando vamos abrir mais inscrições, então a gente vai abrir apenas por um dia, no dia 26, as inscrições para a última turma do curso de violão gospel ou de teclado gospel, o instrumento que você preferir. Como que vai funcionar? Na sexta-feira a gente vai passar mais informações para vocês, mas quando terminar essa live, vai no meu perfil aqui do Instagram, tem um link onde você vai entrar no grupo de espera do WhatsApp, onde a gente vai mandar as informações para vocês lá nesse link. E aí você vai ter todas as informações de valores, de como funciona o curso por dentro e tudo mais, o que você vai estudar e tudo mais. Só que a vantagem de vocês entrar ainda nessa turma, que a gente ainda está nesse ano de 2021. Então vocês vão ganhar o curso vitalício. Para quem não sabe o que é vitalício, o curso vai ser de vocês para sempre. Isso é a última vez que vai acontecer. A partir do ano que vem, que eu não sei quando vamos abrir as turmas, mas quando a gente abrir, ele vai ser sempre por renovação. Então não vai ser mais vitalício. Vocês vão ter que comprar o curso e aí todo ano vai ter que renovar o curso para continuar nele. Agora, quem adquirir o curso esse ano ainda, vai ter esse curso vitalício. Você vai adquirir ele, ele vai ser seu para sempre, para todo sempre da sua vida, pelo resto da sua vida. E também vocês vão ganhar um super bônus, que é conseguir manter o curso pelo mesmo valor desse ano. Vocês vão pagar o valor ainda antigo, porque a partir do ano que vem vai ter um reajuste, como todas as coisas, todos os anos tem um pequeno reajuste. Então essa é a vantagem e a última oportunidade de vocês entrarem no curso pagando menos e ainda conseguindo manter o curso vitalício, que a partir do ano que vem não vai ser mais desse jeito. Tá bom? Então, quem quiser fazer parte disso, já se programa. Em sexta-feira a gente abre as inscrições às 8 horas da manhã e quando der meia-noite a gente encerra as inscrições. Quem entrar, entrou. Quem não entrar, não entra mais, porque a gente não vai abrir mais inscrições, tá bom? A Ana Antunes falou aqui, ó: eu vou tocar na igreja se Deus quiser, professor. Ele quer sim, basta só você querer se dedicar, que eu tenho certeza que você vai conseguir também, tá bom? Estuda bastante, se dedica bastante, que eu tenho certeza que você vai conseguir adorar a Deus e tocar na sua igreja. Aí ela colocou aqui, ó: professor, eu tô com o violão guardado aqui porque eu tive um professor que ele me viu tocando as notas que eu sabia no teclado e falou que eu tinha mais jeito no teclado. E eu abandonei o violão, mas continuo. Olha só, isso dá para você levar os seus estudos com os dois instrumentos. Claro que algumas pessoas sempre vai ter mais facilidade
o instrumento do que o outro. E isso é muito comum. Você ter mais facilidade num no outro. Mas não quer dizer que por conta disso vocês vão abandonar o outro. É legal vocês se dedicar nos dois instrumentos, que dessa forma vocês conseguem aprender tudo junto. Então, aproveita essa oportunidade para entrar no nosso curso de violão gospel também, já tirar a poeira do seu instrumento e praticar bastante, que eu tenho certeza que logo você vai estar tocando na sua igreja, não só teclado, mas violão também. E a Sil também, Silvaneide, nossa aluna, colocou aqui, ó, a paz do Senhor Jesus, professor, Deus abençoe sempre sua vida. Obrigada por nos incentivar e ser um bom músico para fazer com excelência para Deus. Qual parte da Bíblia que você leu? Obrigada. Obrigado, Sil, por ter participado aqui com a gente. A Silvaneide é um exemplo para vocês entenderem de uma pessoa que faz os dois cursos. E ela nem é daqui do Brasil. De onde que ela é, Geis? Acho que é da Suécia, alguma coisa assim. E ela está estudando, já está tocando na igreja dela. Isso é muito bacana, fico muito feliz. E as passagens que eu li aqui, ó, primeiro foi 2 Crônica 20 ao 25, 2 Crônica 20 até o 25. Segundo que eu li aqui foi em Josué 6, capítulo 6. E o terceiro que eu li foi 1 Samuel 16 ao 23. Tá bom? Então, galera, é isso aí. Parece que não temos mais perguntas. Espero muito ter mostrado o caminho para vocês nessa live e ter mostrado a importância de vocês estarem adorando a Deus com excelência e saber que não é só tocar por tocar, mas a gente vai aprender a tocar para adorar a Deus, para tocar na congregação de vocês e para conseguir fazer muito além do que simplesmente tocar. A gente tem a possibilidade de ganhar almas para Jesus, de expulsar espíritos maus através da nossa adoração e fazer muito bem para as outras pessoas também, curar pessoas através do nosso louvor e assim por diante. Como eu trouxe alguns exemplos aqui de Davi e Saul que tirava o espírito mal, de vencer algumas batalhas. Quais são essas batalhas do nosso dia? Porque aqui a batalha que teve foram 2 batalhas, que era a de Jericó e a dos... Também, como que chama lá, que era o nome estranho? Asmonitas, isso. Amonitas, que foi a outra também batalha que teve, que foi vencido 2 batalhas através apenas do louvor. Você pode simplesmente ignorar isso, ou você pode entender que essa batalha é do tempo de cada um deles da Bíblia, mas o nosso tempo, a batalha pode ser qualquer uma, através do louvor você pode estar vencendo. Pode ser uma doença, pode ser alguma tribulação que você está passando, ou qualquer situação difícil que você tenha na sua vida, através do louvor você também pode vencer essa batalha. Então a gente tem que ter a vida no altar e estudar com excelência para fazer a obra de Deus com perfeição. A Vanusa falou aqui, ó, qual é o nome do bebê? A nossa filhinha, ela vai se chamar Alice. Ela vai nascer, na verdade, pode nascer a qualquer momento. Pode nascer hoje, amanhã, porque a gente já está com 8 meses e o tempo, 9 meses isso, e o tempo estipulado é até dia 20 do mês que vem, mas até a médica falou que provavelmente não chega a tudo isso até dia 20 de dezembro. Então, a gente já está aqui à espera dela e por isso que a gente não vai deixar as inscrições abertas por muito tempo. Inclusive, a gente nem ia abrir essas inscrições, porque agora está bem puxado para a Geice, ela está sentindo muitas dores, então a gente não ia abrir, mas como muita gente pediu para participar dessa última turma, a gente vai fazer essa última inscrição na sexta-feira. Então eu espero todos vocês participando na sexta-feira dessa aula e espero todos vocês também hoje à noite na nossa aula ao vivo, que a gente vai estar fazendo lá no canal do YouTube entre 9 e 9h30. Então quem quiser fazer parte de tudo isso, nossa última turma do curso de violão de teclado gospel, é só ir no nosso perfil aqui do Instagram, quando terminar, e entrar no link de espera lá do WhatsApp, que a gente vai passar mais informações para vocês na sexta-feira, combinado? Então é isso, galera, essa era a live que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido a importância e a responsabilidade que a gente tem sendo músicos para tocar no reino de Deus. Então espero muito que vocês se dediquem ao máximo para se tornarem músicos melhores, que vocês consigam tocar na congregação de vocês o mais rápido possível e nos vemos hoje à noite novamente para uma aula super prática lá no canal Melodias e Riffs no YouTube. Então, essa era o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e entendido algo de novo aqui. Fiquem todos na paz. Até a próxima. Valeu. Tchau!